Oi, gente. Manuel Romualdo. Eu prometi que eu voltaria para vos falar a respeito de Moro e Bolsonaro. E aqui estou para cumprir. Agora, eu gostaria que vocês compreendessem, por favor. Esse trabalho não poderá ser um trabalho curto, porque as informações são muitas. Nós precisamos que vocês nos acompanhem para obterem a compreensão clara, cristalina que se faz necessário neste momento tão difícil que passamos. Então, eu prometi e aqui estamos para falar sobre Bolsonaro e Moro. Para entendermos melhor os últimos acontecimentos que estão aí diante de nossos olhos, precisamos fazer uma análise das pessoas, em primeiro lugar, e depois dos fatos. Então vamos lá. Vamos começar pelo nosso presidente, Bolsonaro. Considerado, especialmente pela mídia tendenciosa, um indivíduo incapaz de ser presidente da República. E porque ele não faz exatamente aquilo que os outros faziam. Aqueles que consideram Bolsonaro incapaz são exatamente as pessoas que estão sofrendo na carne e na alma com as atitudes deste homem. E as suas atitudes não revela em nada incapacidade. Pelo contrário, revela capacidade. Alguns o consideram grosso, e isso grande parte da sociedade concorda. Mas por quê? Porque ele fala o que pensa de uma forma direta, sem buscar palavras bem colocadas, e às vezes até em momentos desapropriados. Somos obrigados a concordar com isso. É uma perda, às vezes, as palavras, como fazem aqueles que são politicamente corretos. Ele é considerado também um mal-educado, porque não busca ser, conforme já lhe disse, aquele político que ri com vontade de matar. Não busca lisonja, como a maioria que é lisonjeira. A maioria. Políticos falsos, que dizem o que não vivem, que prometem aquilo que já sabe que não vão fazer. Prometem, então, somente para enganar. E por isso ele é considerado um mal-educado, porque ele vai direto ao assunto. Ele fala de forma veemente, demonstra possuir fé em um Deus. E por essa razão ele também é muito, mas muito criticado, porque demonstra ser um cristão. O que para muitos, especialmente para os falsos intelectuais, é um absurdo. Presidente do Brasil ser um cristão? Engraçado, outros presidentes professaram aí a fé em outras religiões. Uns iam para a casa da Dinda, outros iam não sei para onde e tal, e ninguém se incomodava tanto com isso. Mas falou em Deus, falou em cristianismo, a coisa fica fervendo. Talvez seja exatamente porque há um grande grupo no Brasil que reprova o cristianismo, porque a Bíblia reprova as suas atitudes. Ou seja, eles se sentem em xeque por aquilo que a Bíblia demonstra. Mas olha só, a Bíblia é a palavra de Deus e não foi escrita por mim, não. Mas vamos em frente. E estes falsos intelectuais deveriam conhecer um pouco mais a história do cristianismo e assim procurarem tirar conclusões mais inteligentes.
Se eles entendessem um pouco mais, ou buscassem um pouco mais a história do cristianismo, saberiam que países da Europa, como Alemanha, França, Bélgica, Dinamarca e outros países europeus tiveram suas grandezas econômicas e sociais em cima do cristianismo, com base na fé cristã e na Bíblia Sagrada. Por que não falar da América do Norte? A maior potência mundial, os Estados Unidos, é um país cristão. Não se esqueçam do Canadá, país que quase ninguém fala. Não se vê corrupção, não se vê crimes, não se vê assaltos. Às vezes, no telejornais, nós ouvimos falar do Canadá quando tem uma competição esportiva, quando tem alguma festa, alguma coisa assim. Raramente acontece se ouvir alguma coisa que não seja desta natureza. E outros países que com berço cristão se destacam e são hoje aquilo que de fato são. Mas eu tenho também que mencionar, só a título de informação para esses intelectuais, supostos intelectuais, o caso da Coreia do Sul, que na Ásia se destaca de uma forma magnífica. Um país que em 40 anos saiu de um estado de miséria para um desenvolvimento invejável, um desenvolvimento jamais alcançado por outros países. Hoje ocupa o 22º lugar no ranking mundial com um IDH invejável. E tudo isso ocorreu, tudo isso aconteceu a partir do momento que o cristianismo tomou conta do país coreano. Antes, a miséria dominava, mas quando o país se voltou para Deus, as coisas mudaram. E por que então essa reprovação tão veemente, tão mesquinha aos cristãos? Ele também é condenado, nosso presidente, porque é um defensor da família e dos bons costumes. E para muitos isto faz uma pessoa careta, uma pessoa ultrapassada, e até alguns o consideram homofóbico, simplesmente porque crê em Deus, defende a família e defende os bons costumes. Outra coisa que realmente dói lá no fundo da nossa alma é o desprezo a este homem pela sua honestidade. Um verdadeiro político, uma pessoa que não aceita negociata, o toma lá da cá. Este é o principal motivo do ódio desse sistema corrupto que dominou o Brasil por mais de 20 anos, que dominou o Brasil nesses últimos anos. Esse sistema que quase levou o nosso país à falência e está lutando para que isto aconteça. Os acordos políticos de governabilidade será o nosso primeiro tópico no próximo trabalho que gravaremos. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Para que não fique muito longo, nós vamos fazer uma interrupção, mas você precisa nos acompanhar, precisa se inscrever no nosso canal, e se você acha que vale a pena, divulgue isso para seus amigos, para outras pessoas.